Falar de atendimento ao cliente é algo um pouco confuso, às vezes é chato, às vezes é muito complexo e às vezes dá dor de cabeça. Mas nesse nosso episódio, a gente vai falar dos princípios da climatização ligados diretamente ao atendimento ao cliente. Como fazer, por que fazer e algumas outras particularidades. Meu nome é William Benedicto, esse é o meu, o seu, o nosso GBPFS. Então vamos lá, né? Para a gente falar de atendimento ao cliente, a gente precisa falar de algumas coisas que são de base, tá? A gente precisa saber o que a gente está vendendo, a gente precisa saber o que está sendo oferecido, como que isso está sendo cobrado, saber se o equipamento que o cliente precisa é o mesmo que ele quer, porque às vezes o cliente quer uma coisa, mas ele precisa de outra, beleza? E aí a gente vai entrar aí nesses princípios. Por que que eu gosto de falar que são princípios da climatização? Porque são coisas que são básicas, né? Como eu venho falando há algum tempo, a gente precisa entender que basicamente são três coisas que precisam ser dominadas: ciclo básico de refrigeração, simultaneidade e interpretação de esquema elétrico. São três pontos principais. A partir do momento que eu domino tudo isso, eu consigo entender que cada uma das minhas linhas de princípio, tá? E aí a gente vai falar de sistemas de expansão, ciclo básico, procedimentos de manutenção e instalação, atendimento ao cliente, pós-vendas, carga térmica, entre outras. Cada uma delas vai seguir como base esses três pontos, certo? Ah, William, mas tem que seguir como base esses três pontos? Cara, eu acho melhor seguir como base esses três pontos, sabe? Justamente pelo fato de a gente ter que entender que eu não vou fazer um bom trabalho se eu não tiver os meus princípios muito bem alinhados. Eles precisam ser base. A minha base precisa estar boa, tá? Não adianta nada você falar que vai instalar um VRF se você não tem os conceitos principais de instalação, as boas práticas de instalação, corte e dobra de tubo, brasagem, pressurização, vácuo, muito bem alinhados. Se você não tem isso bem alinhado, esquece. Ah, William, mas o cara consegue instalar o VRF? Consegue, o cara consegue sim. Mas vai ficar bem instalado? A eficiência energética que foi vendida ao cliente realmente vai acontecer? E esses são pontos que resvalam diretamente no atendimento ao cliente. Porque não é só atender e tirar o pedido. É entender o que o cara quer, entender qual que é a necessidade, é poder enxergar o porquê que isso é necessário. Às vezes o cliente chega querendo colocar um drywall e você descobre que o melhor equipamento para ele não é um drywall. Quantas vezes isso já não aconteceu? Beleza? E aí também, falando em atendimento, a gente vai muito de encontro na situação de quantas vezes você já não perdeu uma obra, certo? Porque o seu concorrente fez a especificação do multi com uma condensadora menor do que a sua. E aí você não tem uma memória de cálculo, nem um relatório, nem um levantamento de cálculo de carga térmica para apresentar para o cliente para provar o porquê da sua escolha. E aí você não consegue confrontar, você não consegue explicar o porquê que o seu é melhor. Isso é uma falha no seu atendimento ao cliente, certo? E são falhas que a gente observou enquanto estava fazendo a montagem do workshop, né? Que a gente fez aí o workshop de superação e a gente identificou algumas essas e outras dificuldades ao longo
do desenho e da estruturação do workshop. E quando a gente foi fazer o workshop, quando no dia da execução, com todo mundo lá, ficou mais claro ainda que os princípios da climatização não são bem alinhados e o atendimento ao cliente tem algumas falhas, independente se esse atendimento é inicial ou se esse atendimento é de pós-vendas. Piora no pós-vendas. Por quê? A grande maioria de vocês vai lá e vende o equipamento. Só vende. Instala. Depois de quanto tempo você vai falar com o cliente? Isso quando você vai falar. Isso quando você lembra de falar com o cliente. E o seu pós-venda ficou. Só que você não perde, você não pede um feedback, você não pede um retorno, você não pede aí uma informação pro seu cliente para ele dizer como é que foi a instalação, se foi tudo bem, se não foi, o que que aconteceu. Então existem algumas falhas, ocorrem algumas falhas. E você concorda comigo que se a sua linha ou seu processo de atendimento ao cliente não é bem adequado, isso não vai te trazer bons resultados? Você pode ter uma instalação top. O seu procedimento de instalação pode ser maravilhoso, beleza? Mas e o resto? E todo o pós, depois que você vendeu, você virar para o cliente e perguntar se o equipamento está funcionando corretamente, você entender se o cliente tem alguma dúvida após a instalação, na hora de você fazer a sua entrega de obra, você fazer a entrega com toda a documentação necessária e, além disso, orientar o cliente no uso do equipamento. Ah, William, mas eu não preciso orientar. Mas tem manual de fabricante que pede para você fazer orientação. Então são questões que são básicas, são simples. Só que muitos de vocês não fazem, tá? Ah, mas não faz por quê? Não faz por algum motivo específico. Não faz porque esquece, não faz porque não tem necessidade, ou simplesmente não faz. Beleza? Então são alguns detalhes que nesse episódio um pouco mais curto, né? E voltando aí a fazer alguns episódios por áudio também, né? A gente vai intercalar áudio e vídeo. A gente queria que vocês se atentassem em como vocês atendem os seus clientes. Qual é o processo? O cliente chega para você ciente do que ele quer? Como que você conduz isso? O cliente termina a instalação te fazendo recomendações, te fazendo elogios, ou a instalação tem percalços e problemas? Então são coisas que eu gostaria de verdade que vocês passassem a pensar, tá? Porque esse podcast ele é criado justamente para você, profissional fora de série. E aí, para dar uma força, para apoiar, a gente gostaria muito que você se inscrevesse, curtisse, compartilhasse, tá? Fizesse aí parte, né, do podcast, porque esse podcast é criado com a vivência, com a experiência e com o conhecimento da GB, mas é para você, instalador, para que você melhore seu atendimento, para que você melhore o seu faturamento, certo? E deixando muito claro, mais uma vez, que o resultado que você não tem é fruto de um conhecimento que você não possui, ou de um conhecimento que você possui e não aplica. Então, eu quero cada vez mais auxiliar os senhores a transformar conhecimento em faturamento. Esse foi o nosso episódio de hoje do nosso GBPFS. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Nos vemos e nos falamos em breve.